estamos com o programa Cultura, Esporte e Informação. É uma alegria ter você conosco. O objetivo desse programa é reconhecer e valorizar aqueles que têm desempenhando um trabalho importante na nossa cidade, a cidade de Sete Lagoas. Hoje eu vou ter a honra, o prazer de entrevistar o mestre Paulinho Godoy, ele que há 32 anos vem desenvolvendo um excelente trabalho em Sete Lagoas. Estamos aqui com o mestre Paulinho Godoy. Mestre, uma honra, uma alegria. É minha. A gente está nessa entrevista valorizando os trabalhos de Sete Lagoas. Mestre, 32 anos, começou em 1987. Eu tinha um ano, eu estava começando a existência e o senhor já estava inserido na prática da capoeira. Começando a praticar a capoeira, com certeza. 32 anos, interrupto ou teve oscilações? Não, contínuos. 32 anos sem parar, né, de treinar, sempre praticando, trabalhando e podendo mostrar um pouco da nossa arte aí para dentro de Sete Lagoas e para o estado também de Minas Gerais. Sempre em Sete Lagoas? Olha, o nosso trabalho, na verdade, é o seguinte: quando eu comecei a capoeira como? Eu vi uma propaganda uma vez de uma roda de capoeira na televisão e gostei muito, sabe? Sim. E achei aquilo assim o máximo, né? Eu sempre tive envolvido com esporte. Desde de 10 anos de idade eu praticava atletismo, meus irmãos todos inseridos em esporte. E quando eu vi, falei, pô, cara, achei aquilo maravilhoso. Uhum. Né? Mas só que Sete Lagoas não tinha, nós não sabíamos aonde tinha um local correto, né, que ensinava a capoeira. Certo. E por meu pai ser policial, muitas vezes ele me coibiu, né, porque a capoeira a gente sabe que ela é muito marginalizada, muito discriminada. Mesmo com todo o seu desenvolvimento hoje, ainda nós temos esse ponto negativo da capoeira, né? Essa discriminação por falta de conhecimento. Eu estudava no colégio onde é o Hospital Municipal, hoje aqui em Sete Lagoas, aqui no bairro Canaã, próximo, né, da minha casa, e o filho do dono do colégio era muito amigo meu, João Torres, né, Joãozinho do Canaã, e ele tinha ficado um período muito longo na Bahia e aprendeu capoeira. E eu descobri que ele tinha essa prática. E quando foi em 79, 80 e 81 eu treinei capoeira, mas eu não conto essa época porque foi meio que informal, era uma coisa meio bairrista, nós íamos ali para o colégio, eu e ele mais uns 2 ou 3 amigos, e ali a gente ficava praticando. Certo. Eu tive alguns problemas, né, como o falecimento do meu pai e da minha mãe, e eu voltei a praticar capoeira com 24 anos de idade. Em 1987, eu iniciei no Palas, junto com o professor Evandro. Sim. Né, assim, informalmente, o primeiro professor que eu tive foi o João Torres, Joãozinho do Canaã, e oficialmente o Evandro, né, que já era professor aqui na cidade, formado pelo mestre Marreta, né, e já vinha desenvolvendo um trabalho no Clube Palas, juntamente com o Dircim, né, onde era o foco do esporte dentro de Sete Lagoas. Na minha infância, na verdade, existia
não existia muitos clubes na cidade. E o Palas era um clube meio que social e a capoeira estava inserida ali dentro. Entendi. Né? E colocada lá através do Dicinho e do mestre Marreta, que é o Luiz Carlos Afonso, que veio de Montes Claros para Sete Lagoas. Entendi. E desde essa época para cá eu nunca parei a capoeira. Tive vários problemas, né? Caso seja interessante a gente pode falar. Tive vários problemas, tive problemas com substância química, mas mesmo assim eu continuei treinando, continuei praticando capoeira, e mesmo que foi ela que me trouxe de volta, né, para esse mundo aqui. Amém, amém. Que interessante. Mestre, entre essas pessoas que o senhor descreveu aí, tem alguma atividade ainda dos princípios da capoeira na história do senhor? O João Torres, ele é igual eu falei, né? Ele era um rapaz que tinha suas profissões e ele foi para a Bahia, aprendeu e ele me ensinou. Ele não pratica capoeira diretamente. O Evandro, ele pratica, né? Ele é professor, já acredito eu que seja até mestre hoje. Eu perdi um pouco o contato com ele, mas para mim ele é um mestre, né? Para mim ele sempre foi um mestre de capoeira. Entendi. Sabe? Ele ainda está praticando capoeira no Padre Teodoro. Aqui em Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas. Interessante. Junto lá onde ele mora, né? No bairro Padre Teodoro. Interessante. Mestre Paulinho Godoy, eu gostaria que o senhor citou aí que o pai, sendo policial, teve uma dificuldade quando o senhor inseriu na arte e no esporte. Expresse da maneira que o senhor achar agradável por que as pessoas têm dificuldade de aceitar a arte, o esporte, a cultura nossa que é a capoeira. Olha, a grande realidade, sim, meu pai até ele não tinha preconceito, nem discriminava a capoeira por si, não. A verdade era os ambientes que a capoeira me levava, sabe? Muitas vezes a capoeira, por ser discriminada, por ter vindo, né, dos terreiros de senzala, já existia uma discriminação e um preconceito, onde todo mundo que praticava capoeira era mau elemento, era vagabundo, eram, né, esses adjetivos que muitas vezes eram dados àquele praticante de capoeira. Entendi. E meu pai, por não ter muito conhecimento nesses locais, ele preferiu, né, coibir que eu entrasse, que eu viesse a praticar a capoeira. Quando eu, em 87, né, eu já não tinha mais ele, a verdade é essa. Eu mais dois amigos, o Luiz Fernando, né, Bereguela, e o Júlio Santos, hoje infelizmente já falecido, nós nos reunimos numa exposição, eu lembro que a gente estava na exposição e comentando sobre a capoeira, na festa de exposição aqui que é em julho, em agosto nós iniciamos. Né? E lá dentro eu pude ver, realmente, que a dificuldade da capoeira, sabe? O próprio capoeirista da época, ele tinha capoeira aqui em Sete Lagoas, ele tinha capoeira como uma coisa tão dele que ele impedia que as pessoas conhecessem a capoeira de uma forma mais agradável, sabe? Então isso fazia, além do preconceito natural, da discriminação natural da capoeira, existia toda essa barreira, né, de nós que vínhamos de uma situação social talvez diferente, praticar a capoeiragem aqui em Sete Lagoas. Eu tive muita dificuldade. Desde que eu entrei na capoeira, eu me ajuntei juntamente com um grupo de professores, né, para coordenar e administrar, né, a capoeira, o grupo Berimbau de Ouro, e nós tivemos muita dificuldade em levar os companheiros, os colegas, e mesmo de trazer a capoeira para o centro da cidade. Entendi. Eu estou fazendo essa pergunta da dificuldade porque eu sou um pastor evangélico, atuante 7 anos como pastor na cidade de Sete Lagoas, e eu sempre tive uma afinidade com a capoeira. Achei bonito, achei interessante. Capoeira envolve criança, envolve idoso, envolve deficiente físico. Eu acho fantástico quando a música é tocada em outro país e o pessoal canta na nossa língua. Isso é uma coisa interessantíssima. A capoeira é embaixadora da língua portuguesa. E isso deveria, sim, estar sempre em destaque, uma valorização nossa, né? Eu acho que o brasileiro ele deveria valorizar o que ele tem. Eu sou, desde o seminário, eu vejo as pessoas falando muito assim, tudo que é da Europa, tudo que é dos Estados Unidos é bom. Agora aqui, aqui o que é bom tem que pegar aqui para fora e depois voltar. Outro dia, esse final de semana, nós tivemos vários eventos, né? Então se reúne vários mestres e nós estamos falando justamente isso. Infelizmente, se o brasileiro não der o devido valor à capoeira, hoje a capoeira ela tem 2 leis que amparam ela, ela é patrimônio cultural brasileiro, né? Criada pelo ministro Gilberto Gil, da Cultura, na época ele era ministro. E temos também Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, que é a roda de capoeira, né? Que isso é um título dado pela Unesco.
Então isso respalda a capoeira como brasileira. Mas hoje na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, a capoeira está tão desenvolvida quanto aqui no Brasil. Então eu vejo que, por um lado, se nós não dermos o devido valor à capoeira, se o brasileiro não der o devido valor à capoeira, infelizmente nós vamos acabar perdendo esse direito dela, né? Entendi. Eu digo assim, nós nunca vamos perder a posse de ser, da capoeira ser brasileira, porque ela foi desenvolvida aqui dentro do nosso país. Mas eu digo essa coisa desse conteúdo geral da capoeira. Entendi. Sabe? O europeu, o americano, ele vai ter a capoeira mais como dele do que nós mesmos temos, né, ela como nossa, esse respeito que tem que existir pela capoeira. Aí eu vejo uma matéria, eu tive vendo uma matéria, fala justamente isso. Os projetos sociais hoje, 90% de projeto social existe a capoeira, como ferramenta pedagógica, como ferramenta de socialização, como ferramenta de integração social, né? Então, as pessoas, muitas vezes, eu vejo que existe esse preconceito, pastor, justamente devido à falta de conhecimento. É algo que veio da senzala, é algo que veio do piso, né, da cultura brasileira, trazida pelo negro africano, né, cativo aqui nas senzalas brasileiras. Então, muitas vezes, existe essa dificuldade de nós, brasileiros, muitas vezes, com pouco conhecimento, até devido ao preconceito, não, isso veio do negro, né? Não é algo que é tão atrativo para ter o conhecimento mais intelectualizado da capoeira, um conhecimento mais cultural da capoeira. E a capoeira nada como... Ela é uma das maiores ferramentas de contar a nossa história. Verdade, né? verdade. Ela conta a história da chegada do negro no Brasil, ela conta a história do desenvolvimento dos quilombos, que foi os focos onde o negro começou a ter uma dignidade. A capoeira vem da luta, da ânsia de liberdade. Né? A capoeira ela vem justamente para dar a essa população brasileira tão sofrida uma condição de ser ele mesmo. Né? Então, quer dizer, o negro ele buscava o que quando ele criou a capoeira? Ele criou uma ferramenta que ele pudesse se libertar, né, para que ele tivesse uma vida com mais dignidade dentro dos quilombos. Verdade. Né? Então a realidade da capoeira é essa. Muitas vezes ela bate muito de encontro com a nossa realidade e isso causa um desconforto, né, no meu modo de ver, para as pessoas, né, de entrar em contato. Pô, de onde eu vim? Né? Qual é a nossa origem brasileira? Sim. É portuguesa? É dos índios? Mas também é dos africanos. Sim. Né? Nós temos dentro da nossa genética essa genética africana dentro. Sim. Esse desenvolvimento. E olha as culturas maravilhosas afrodescendentes que nós temos. Então isso tudo cria-se, infelizmente, esse desconforto, pelo que eu vejo. Porque se faz uma roda de capoeira, ajunta ali a 200, 300 pessoas. Verdade. Né? Qualquer evento de capoeira que você fizer, ele lota o local, porque é bonito de se ver. Né? É bacana de se ver essa velocidade do desenvolvimento do jogo da capoeira. E além de toda essa plasticidade da capoeira, existe todo esse outro aspecto. O aspecto, né, trabalhando a autoestima do adolescente, trabalhando do praticante, né? Pode ser ele quem for, uma criança, como você disse, uma menina, um rapaz, um idoso, um mais novo, independente da idade, a capoeira trabalha a autoestima, trabalha a inserção, né? Trabalha essa questão da consciência corporal, né? Muitas vezes, eu estou ficando mais velho, eu não vou conseguir jogar de forma alguma. Capoeira, dentro da capoeira tem espaço para todo mundo. Sim. Né? É interessante, você que está nos acompanhando agora, é fundamental que você conheça mais de perto esse trabalho. Que você acesse, se inscreva no canal no YouTube, Cultura, Esporte e Informação. Nós temos o objetivo e estamos trabalhando com muita seriedade com isso, valorizando as pessoas que têm exercido um trabalho dentro de Sete Lagoas, seja no esporte da capoeira, seja no esporte do futebol, seja com pessoas que têm feito trabalho com idosos, seja professores que têm desenvolvido uma forma criativa de lecionar os alunos. Nós estamos abraçando as causas e apresentando a você. Todo domingo, 11 da manhã e às 19 horas na ETV 22.1, no canal local de Sete Lagoas, e no YouTube Cultura, Esporte e Informação. Então se inscreva no canal, conheça o trabalho, e você que está acompanhando também pode entrar em contato conosco para a gente fazer a entrevista com você e crescer esse número de trabalhos que são exercidos na cidade, com muito coração.
não é exercido só com ar de profissionalismo, é feito com o coração e tem alcançado as vezes. Hoje nós estamos conversando com o mestre Paulinho Godoy, 32 anos no exercício da arte da capoeira, da cultura que é nossa brasileira, e nós estamos conversando sobre assuntos importantes que eu tenho certeza que você já parou para questionar e quem sabe não tinha as respostas. Mestre, o senhor citou algo interessante sobre a dificuldade que teve, eu perguntei, o senhor respondeu, e ao mesmo tempo o senhor falou algo bacana, que em qualquer roda a gente vê isso. Vai fazer uma roda na praça, no colégio, tem uma facilidade de atrair as pessoas. E as pessoas admiram a arte, né? Admiram o bater da palma, o toque dos tambores, o ritmo. O senhor citou algo bem colocado, que a capoeira tem a facilidade, alguém que fala assim, eu já estou velho, cansado, não sirvo para isso, é coisa para novo. Não, quando entra uma pessoa com maior dificuldade, eu percebo isso. Aquele que está jogando no momento ali, ele diminui o seu ritmo para caminhar junto. Isso é uma coisa muito bonita, se desenvolve a parceria, a humanidade do ser humano. A integração, né? Verdade. É justamente isso que eu falei. A capoeira, se você vai praticar, por exemplo, jiu-jitsu, ou kung fu, qualquer outra arte de competição, existem as categorias. Né? Eu tenho 100 quilos, eu vou lutar com 100 quilos. Eu tenho 80 quilos, né? O médio pesado, o pesado, peso pena. Então se divide por categoria. Um dos únicos esportes que não se divide nada disso, esse tipo de categoria, é justamente a capoeira. Eu entro numa roda, eu jogo com uma pessoa mais velha, eu jogo com um deficiente, eu jogo com uma criança, eu jogo com uma mulher. Então, se apesar que dentro da roda de capoeira somos todos capoeiristas, né? Já parte desse princípio, e ali dentro nasce esse respeito. Onde muitas vezes eu, com as minhas dificuldades, eu sou permitido a jogar com um capoeirista, talvez que teria uma desenvoltura melhor, ou eu vou jogar com uma criança ou com uma outra pessoa que tem uma outra dificuldade. Eu também, né, vou temperando, né, vamos dizer assim, eu vou maneirando esse jogo para que ali a gente possa conversar, né, porque a capoeira não é nada mais, nada menos que um diálogo corporal, né, onde eu faço uma pergunta, recebo uma resposta e ali eu vou desenvolver esse jogo. Entendi. Né? Então, por isso que eu digo, existe uma matéria do Roberto Freire, que é um psicanalista. Ele conheceu o mestre Pastinha e trouxe a capoeira para dentro do tratamento dele de psicanálise. Chama somaterapia, né? Que é justamente essa coisa, de você olhar no olho do seu companheiro, de você ter a liberdade. Quando eu dou uma aula, eu explico o que eu quero. Mas quando o aluno vai para a roda, é a personalidade dele, é o jeito dele, é o que ele é. Ele tem a liberdade de jogar, de fazer os movimentos que ele quer, de fazer a pergunta que ele quer, de responder do jeito que ele quer, sabe? Então ali você começa a conhecer, né? Não só o aluno, como ele também começa a se autoconhecer, a saber, né, se ele tem mais paciência, menos paciência, né? Conseguir gerir esse momento ali da melhor forma possível. É a minha opinião, porque eu vivi isso. A dificuldade da aceitação da arte da capoeira tem muito a ver com a questão religiosa. As pessoas veem a capoeira como algo relacionado a entidades, a terreiros, e acham que todo mundo que pratica capoeira é um praticante do candomblé ou de algo desse tipo. Então, se pegar aí um católico que não envolve, ele vai ser contra. Se pegar um evangélico, ele vai ser mais contra ainda. Então, eu sofri isso quando, mesmo sendo pastor, participando do seminário, eu ia para a roda. Eu sofri isso dentro da própria casa de família e também com pessoas que são líderes religiosos, pastores, que não via isso bem. O que o senhor fala sobre isso? Olha, é igual você falou. Eu vi uma vez um pastor falando, uma coisa que eu achei, pela primeira vez, né, achei muito interessante. Ele falou justamente isso. A música, você vai dar a ela o valor que você achar, sabe? O mestre Bimba, né, na década de 30, quando ele criou a capoeira regional, né, o Centro Regional de Cultura Física Baiana, ele tirou o atabaque. Porque o que dá esse cunho da capoeira, se é algo religioso, é justamente o atabaque. Porque os negros, eles não tinham berimbau. Eles faziam as suas manifestações religiosas, advinda da sua cultura africana, né, do seu país de origem, e ali eles iam se adestrando. E tem esse cunho, né, de dança, do jogo da capoeira, justamente porque os senhores de engenho não podiam saber que ele estava treinando, se adestrando, né, se auto-adestrando, para poder fugir.
que ele seria pego. Tanto que vem a questão do apelido na capoeira. O apelido ele vem para não identificar aquele capoeirista dentro da senzala. Então, por que a capoeira nasceu nos terreiros de senzala? Nasceu dentro daqueles movimentos culturais do negro, né, que vinha com aquilo arraigado dentro deles da África. E tinha o tambor, então muitas vezes essa relação que a capoeira pode muitas vezes ter essa relação com a religiosidade. Né? Por exemplo, eu sou católico, Sim. Eu não sou espírita, né? Minha criação sempre foi católica, e a missa todos os domingos, rezo, vou, pratico, mas eu faço capoeira, uma coisa é uma coisa, outra. Eu jamais envolvo o meu lado capoeirista com religiosidade. E se eu tiver num momento, numa roda, e ver que ali existiu algo relacionado com a religião, infelizmente eu vou embora. Entendi. Sabe? Se a pessoa está numa roda de capoeira e começa a colocar músicas muitas vezes advindas com aquele teor, né, vamos dizer assim, um ponto de candomblé, de umbanda, com aquele teor da religiosidade, aí eu prefiro sair. Entendi. Sabe? Eu não permaneço. Não tenho preconceito, Entendi. Mas não me cabe. Eu estou na capoeira pelo esporte, pelo lado cultural, pelo lado dessa plasticidade que a capoeira me permite e dessa liberdade de ser eu. Né? Então, uma vez eu entro numa roda de capoeira, a capoeira vira meio que um ritual, aí eu acho que isso não é legal. Esse ritual religioso, porque a capoeira tem um ritual. Sim, sim. Né? Ela tem uma forma de iniciar, ela tem todo o seu fundamento que é necessário ser respeitado. Mas é aquilo que eu te falei, muitas vezes são conceitos, né? Conceitos da religião evangélica, conceitos de outras religiões que é difícil de você mudar, porque é uma concepção, né? Então, como que você muda isso? Agora, a pessoa tem que fazer como você fez, né? Você é pastor, você conheceu a capoeira e muitas vezes, talvez, evita uma música ou outra que realmente possa, naquele momento, transparecer algo como uma religiosidade, como um culto, né? Alguma entidade, alguma história dessa. Sim. Né? E a verdade é o seguinte, nós temos facilidade de julgar e condenar o que não conhecemos. Justo. Né? A gente percebe. É mais fácil, né? Eu ficar na minha zona de conforto, né? Falar de uma coisa que eu não tenho aquele conhecimento e não buscar esse conhecimento. Primeiro, a pessoa tem que estudar, ler, ver o que realmente é aquilo, a essência daquela história, para que eu possa realmente vir e julgar. Porque eu me pergunto, se a capoeira fosse algo tão negativo, como que a capoeira estaria hoje em mais de 90% dos projetos sociais do Brasil, e como que hoje a capoeira ela existe em mais de 180 países, sabe? Esse pessoal de primeiro mundo, eles são exigentes, eles estudam a cultura. Eu tive agora dia 3, 4 e 5, no início do mês de agosto, em Lavras Novas, o mestre Jorge trouxe 15 alunos dele de Paris, sabe? Pessoas que estudam, que buscam esse conhecimento. Como que essas pessoas iam aderir, né? O europeu, o americano, como que eles iam aderir uma cultura que muitas vezes ela tem um cunho negativo? Entendi. Né? Não há possibilidade. A capoeira, esse trabalho dela da musicalidade, de tocar um instrumento, ela de certa forma liberta o ser humano dentro de seus medos, dentro das suas dificuldades, dentro dos monstros que nós criamos para nós. Sim, sim. Né? E uma coisa bem rápida que eu quero falar com vocês, você me perguntou sobre a trajetória, né? Eu comecei a capoeira oficialmente em 1987, né, em agosto de 87. Em 1991, nós saímos do Clube Palas e fomos para a rua Randolfo Simões, em cima da Facilar, né? Era um depósito de um amigo nosso, nós conseguimos alugar um salão muito bom. Foi onde a capoeira começou a ter uma transparência mais bacana dentro da cidade. Né? E de lá nós trouxemos a capoeira aqui para um galpão onde foi criado o Psyll, né? Inicialmente o Psyll, antes de ser o AI, ali na rua Marechal Deodoro, no beco do ginásio. Nós chegamos a ter 380 alunos de capoeira. A maior parte desses meninos que estudam nesses melhores colégios treinaram capoeira. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de inserir a capoeira dentro de escola. Hoje existe toda uma facilidade. Na década de 90 para cá, a capoeira teve uma ascensão muito grande. Você entendeu? Mas no início foi muito difícil você chegar dentro de uma escola, dentro de um clube e inserir a capoeira. Né? Nós tivemos um grupo que foi hoje o mestre Jorge, infelizmente o mestre Negrito, que já faleceu, o professor Nível, o professor Eduardo, Celso,
E nós tivemos um grupo de graduados, juntamente comigo, que era aluno, e o Jim, e o Zé Carlos e o Max, criamos um grupo para administrar esse trabalho da Berimbau de Ouro e conseguimos levar para as pessoas, mostrar para as pessoas. Né? E a capoeira, ela, como cultura, ela tem a puxada de rede, o maculelê, né? Que são manifestações culturais, e nós levamos isso para a rua. Nós permitimos a população de conhecer o que era a capoeira. Eu acho que falta isso. Falta levar a cultura para a rua. Falta a gente poder ter dentro das praças, dentro dos pontos culturais de Sete Lagoas, poder mostrar, né, não só a capoeira, como várias outras vertentes culturais, sim, teatro, sim, dança. Sim. Muitas vezes a pessoa vê uma dança e já pensa logo no funk. A poesia, que tem, né? Seu valor justo, a plasticidade, sim, a poesia, a integração de todos esses segmentos culturais. Então foi muito difícil. Hoje a capoeira está dentro, né, de grade curricular da faculdade, ela está dentro das grades. Nós temos a lei de 2003, né, acho que é 10.639, que obriga, né, que inclui, de certa forma, a história da cultura africana dentro da escola. Né? Hoje nós temos o dia 20 de novembro, que nós comemoramos o dia da morte de Zumbi, que é um dia de uma inserção global, não é só do negro. Né? É um dia da inclusão, da inserção, porque é muito fácil falar incluir, sabe? Muitas vezes eu vou dar uma aula, eu pego um menino, ponho ele ali com uma deficiência, ele tá dentro de uma escola, ele está assistindo a minha aula. E a inserção dele? E o que eu vou fazer para esse menino para participar, praticar aquele momento? Levar algo mais contundente para ele, para a vida dele. Porque eu parar e ficar assistindo uma coisa e eu participar, fazer uma ukulele, eu brincar com ele numa cadeira de roda que seja, com a dificuldade mecânica. Eu dei aula no Modestino, na Escola Estadual Modestino, eu tinha um menino cadeirante que ele fazia várias coisas. Ele tinha uma grande dificuldade de andar, né, de locomoção, mas ele fazia, ele conseguia fazer um pouco da ginga, ele sentava, ele fazia as coisas, ele fazia a parada de mão, ele fazia uma ukulele, sabe? Então eu acho que a capoeira é uma ferramenta gigantesca de inserção cultural, de inserção do ser humano no meio que ele vive, de liberdade, né? E eu não vejo. Eu venho de uma família muito religiosa, né? Meu tio era diácono, né? Então assim, minha família sempre seguindo um padrão religioso, e eu jamais misturei a capoeira com a religiosidade. Entendi. Cada aluno tem a liberdade de ser o que ele quiser. Se o meu aluno ele frequenta a Umbanda, paciência. Se ele é do candomblé, tá tudo certo. Se ele é católico, se ele é evangélico, cada um faz o que quiser da vida dele. Sim. Mas eu não acho direito de eu pegar a capoeira, que é um esporte para todo mundo, e inserir nela algo que não é dela. Entendi. Sabe? A capoeira ela é esporte, ela é arte, ela é cultura, ela é jogo, ela é dança, tudo dependendo de quê? Do nosso berimbau. O berimbau fez um toque, eu sei o que significa. São os fundamentos que levam a capoeira, né, a ter o cunho de luta, né, igual nós comentamos aqui antes, no início. Quando a capoeira é luta? Quando se toca aquele toque que determina aquele jogo. É como o ritmo, né? É como se eu estivesse ouvindo axé, uma música clássica, como se eu estivesse ouvindo um funk, um rap, né, um bolero. Cada um tem uma forma de você se expressar. E a capoeira é assim. Muitas vezes o leigo, ele vê o berimbau e ele acha que tudo que está tocando ali é igual. E não é. Né? Nós temos o São Bento Pequeno, São Bento Grande de Angola, nós temos a Angola, nós temos São Bento Grande de Bimba, e cada toque determina uma forma. Temos a cavalaria, que o negro tocava quando a polícia vinha, né? A polícia antigamente não tinha carro, né? 1930, né? No início, 24. Então eles vinham de quê? Eles vinham a cavalo. Então ficavam na espreita quando a capoeira foi proibida, né? Capoeira desde 1890 até 1937 ela foi proibida. Se eu andasse com uma roupa de capoeira, com um berimbau, com um artefato, qualquer que fosse da capoeira, eu seria preso. Né? Então muitas vezes aquilo ali ele avisava com um toque. Então para cada jogo, para cada expressão dentro da roda de capoeira existe um toque, e cabe a nós capoeiristas respeitar isso. Sabe? Para que eu possa ter ali dentro uma harmonia de jogo com aquela criança, com qualquer companheiro, né? A gente não fala jogar contra o meu colega, eu falo jogar com o meu colega. É um jogo que o mestre Bimba falava, né? Capoeira não se joga com inimigo. Eu não vou sentar aqui para tomar um refrigerante ou almoçar com um inimigo meu. Eu vou sair, eu vou sentar, eu vou viajar com um amigo.
né? Então a capoeira é a mesma coisa. Como que eu vou sentar num pé do berimbau? Como que eu vou jogar a capoeira com uma pessoa que muitas vezes não está com aquela mesma ideia, né? Com aquela mesma conformidade de energia que a gente está trazendo para uma roda de capoeira? Ou que eu insiro ali dentro uma questão, um cunho religioso, ou um cunho só de luta, tem que ser luta, tem que dar porrada, tem que brigar. Não, cara, a capoeira não é isso. Para mim, entendi, sabe, assim, tem 32 anos que eu venho praticando capoeira, que eu venho levando capoeira, nós conseguimos inserir capoeira dentro de clubes, dentro de escolas, até mesmo hoje eu conheço vários pastores, vários evangélicos que praticam e dão aula de capoeira. Em Belo Horizonte, nós temos o mestre Museu, o mestre Marcelinho, todos são evangélicos. Tem maravilhosas músicas que eles criaram, que eles compuseram e que são cantadas dentro das rodas de capoeira, e são grupos grandes. Hoje nós temos a capoeira gospel, né, que eles gostam de falar, né, essa capoeira com esse cunho religioso dentro dessas instituições religiosas, que não tem um cunho religioso. Ela tem um cunho como justamente isso, como integração, como essa questão social. Então hoje nós tivemos o prazer, a graça e a honra de estar conversando com o mestre Paulinho Godoy. E você conheceu um pouquinho aí a história dele, a trajetória em favor da capoeira, uma história bacana. Inclusive nesse diálogo, nessa conversa interessante, eu não vejo como uma entrevista de, né, conta a tua vida, agora conta a tua... Não, é um bate-papo gostoso, sadio, né, que a gente vai deixando as coisas fluir. E a gente teve uma ideia aqui que nós vamos gravar para você que está nos acompanhando, seja pela ETV 22.1, todo domingo, 11 da manhã às 19 horas, ou pelo canal do YouTube, Cultura, Esporte e Formação. Nós vamos trazer para vocês o fundamento da capoeira com o berimbau. O mestre Paulinho Godoy citou algo interessante, que nem toda roda de capoeira, ou não em toda roda, nenhuma roda de capoeira que acontece ali 1 hora, o berimbau está tocando coisa sem nenhuma conexão, não. O berimbau ele marca um ritmo de jogo dos capoeiristas. E nós traremos aqui na TV e no canal uma programação com os mestrandos e mestres da arte fazendo algo para que a gente tenha uma informação melhor. Inclusive, mestre, você falou uma coisa interessante. A gente finalizando, mas é interessante isso. Se a capoeira fosse uma ideia negativa, como que ela cresceria tanto para fora? Aí a gente pergunta assim, que nós falamos aqui, se o brasileiro valoriza o que é de fora, fica meio paradoxal. Por que não valorizou a capoeira se ela já está em quase 200 países? Né? Então, o mundo aí fora aceitou, inseriu a capoeira em estudo, em faculdade, nas suas histórias, mesmo falando um pouco do Brasil, e o brasileiro ainda tem a dificuldade de ter essa aceitação. De inserir isso dentro do seu cotidiano. Aí o que nós podemos fazer? Uma má ideia, ela só é vencida com uma ideia bacana, com uma ideia boa. Então, o que nós estamos fazendo com o programa Cultura, Esporte e Formação é valorizando a nossa cidade e a nossa cultura, e a capoeira é um dos cunhos principais que nós temos aí. Mestre Paulinho Godoy, muito obrigado. Quero agradecer muito, te parabenizar pelo trabalho, pelo programa. Como eu te disse aqui em off, nesses 32 anos, eu nunca vi ninguém fazer algo, né, que valorizasse tanto. Eu vou dizer da capoeira, eu sei que o senhor faz isso com várias outras vertentes, né? Mas eu vou falar da capoeira. Nunca vi ninguém fazer algo que fosse tão expressivo, né, de valorizar uma cultura tão bacana, tão bela quanto a capoeira. E num outro momento eu deixo aqui para vocês aqui, quiser, uma hora a gente vai falar algo que é meio polêmico, né? Eu sou dependente químico em recuperação, né? E através da capoeira que eu voltei. E como eu, vários outros, sabe? Vários companheiros. Tive no submundo da droga, né? Vivendo momentos difíceis na minha vida, e encontrei na capoeira essa tábua de salvação de poder voltar, de poder me restabelecer, e já há 7 anos, 5 meses e 22 dias eu me venho, né, vivendo sóbrio, venho vivendo limpo, né? Um dia de cada vez. E espero poder continuar assim até os últimos dias dos meus tempos e poder praticar a capoeira. Então eu não consigo deixar de aproveitar. Eu como pastor, aí já entrou numa questão que é a área minha, pessoal. Eu não consigo deixar de aproveitar essa oportunidade. Você que está assistindo aí agora, você que está nos acompanhando, seja pela TV, seja pelo YouTube, o mestre Paulinho Godoy citou algo aqui que é interessantíssimo. Ele já foi dependente químico e está há 7 anos, mais de 7 anos, o termo é limpo sem uso de droga. Às vezes você está acompanhando aí agora,
você tem dificuldade de ir para uma clínica, você tem dificuldade de procurar uma ajuda até na igreja, que você acha que o pessoal vai chegar lá e ficar expulsando demônio, essas coisas assim, entre em contato com o mestre Paulinho Godoy, o telefone encontra aí na tela do seu visor, entra em contato com o mestre Paulinho Godoy, troca uma ideia, troca uma experiência. Você que está nesse mundo, que está destruindo sua casa, sua família, que está machucando seus filhos, está acabando assim com a sua profissão, então você tem aqui... Com a sua dignidade. Com a sua dignidade. O mais importante. Então, sim, fica à vontade. Muitas vezes existe esse fator de a gente machucar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o mais machucado dessa história é o usuário, que muitas vezes a droga é algo que a pessoa pensa que é muito fácil sair. Quantas vezes eu falei que eu pararia quando eu quisesse, e eu levei muito tempo para descobrir que eu jamais ia conseguir parar sozinho. Né? Sozinho é difícil. Muitas vezes eu paro, venho recaindo, e uma hora eu não consigo ter a misericórdia mais de Deus de poder voltar. Então é muito importante buscar uma ajuda, é muito importante isso que o senhor falou, ter essa boa vontade de buscar uma clínica para se recuperar, para desintoxicar, né? Sim. Buscar uma ajuda espiritual, porque isso é extremamente importante. A base é essa, né? A base é a honestidade, a espiritualidade e a conscientização. Eu preciso de conscientizar que sozinho eu não dou conta. Eu preciso de ter em mim algo, ter fé, né? Uma coisa difícil do ser humano falar. Eles falam que tem, mas não sabem que muitas vezes é fé, porque eu fui descobrir isso dentro de uma clínica de recuperação. Eu achava que eu ia morrer ali naquele momento, né? Usando droga, como muitos amigos meus infelizmente morreram, né? E busquei isso dentro de uma clínica e vi o que é espiritualidade, né? Eu preciso de buscar isso. Como eu, aquele que ainda é dependente químico, que eu não vou deixar de ser dependente químico nunca. Mas hoje eu vivo em recuperação. Há 7 anos, 5 meses e 23 dias, eu não faço uso de nenhuma substância que altere meu humor. Que bacana. E como o senhor disse, se precisar de ajuda, eu acredito que a gente pode, né, tá aqui para apoiar, para ajudar. E lembra, só basta você mesmo, né? Uhum. Só aquela pessoa que está nesse momento, se ela falar, eu quero mudar minha vida, eu vou mudar minha vida. Terminamos por aqui. Se inscreva no canal Cultura, Esporte e Informação. O objetivo dessa programação é reconhecer e valorizar os da nossa cidade. Eu acredito numa cidade melhor, eu acredito em tempos melhores, eu acredito em pessoas, é por isso que nós estamos entrevistando o Paulinho Godoy, o mestre Paulinho Godoy e várias outras pessoas que têm um coração bacana, um coração bom e que são capazes de vencer obstáculos, conforme você acabou de ouvir. Até a próxima programação, se Deus quiser.